pessoal, tudo bem? Vamos finalizar aqui os impostos municipais e do Distrito Federal, falando hoje do ISS, também conhecido como ISS-QN, um imposto muito importante para as municipalidades e para o Distrito Federal, já que arrecada muito bem. Me acompanhe aqui pelos slides. Galera, então vamos falar do imposto sobre serviço de qualquer natureza, não compreendido na competência dos estados com relação ao ICMS, definidos em lei complementar. Estamos falando do ISS ou do ISS-QN. Imposto previsto na Constituição Federal, artigo 156, inciso 3 e parágrafo 3º, e no artigo 88 do ADCT também da Constituição Federal. E a lei complementar na matéria de ISS ou de ISS-QN é a Lei Complementar 116 de 2003, uma lei muito atualizada e quase que completa. Na Constituição Federal, está aqui no artigo 156, que compete aos municípios instituir impostos sobre. No caso do ISS, é o inciso 3, serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 152, definidos em lei complementar. 152, já vimos, trata do ICMS. Vamos ver logo ali na frente, mas o ISS tributa bens, incorpóreos, enquanto o ICMS, como regra geral, tributa os bens corpóreos. Também temos a previsão aqui do parágrafo 3º desse artigo 156 da Constituição Federal, que diz que em relação ao ISS, cabe a lei complementar. Então, qual que é o veículo legislativo? Lei complementar. Primeiro hipótese, fixar as alíquotas máximas e mínimas. 2. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. 3. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Em matéria de conflito, ISS ou ISS-QN também é campeão. É claro que não chega ao porte do ICMS, porque esse é o tributo mais importante da Federação Brasileira, que financia os estados e o Distrito Federal. Então, o conflito em matéria de ICMS é muito grande. Agora, há também conflitos entre municípios, sobretudo municípios que são vizinhos, em região metropolitana, isso é muito recorrente. Os municípios estão ali sempre brigando para saber quem vai arrecadar do contribuinte que está ali numa zona, podemos dizer assim, limítrofe. O ADCT, artigo 88, diz o seguinte: enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos 1 e 3 e parágrafo 3º do artigo 156 da Constituição Federal, o imposto que se refere ao inciso 3 do caput do mesmo artigo, então está sendo referência ao ISS, terá alíquota mínima de 2%, exceto para o serviço que se refere aos itens 32, 33 e 34 da lista anexa à lei complementar, que ele diz aqui que antigamente ainda era o Decreto-Lei 406. Hoje tem que ver qual que corresponde na nova lista da lei complementar 116. Não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que resultem, direto ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecido no inciso 1. O ISS terá, então, que ter, no mínimo, uma alíquota de 2%. É o que diz o ADCT no artigo 88 do ADCT. Pessoal, historicamente, o ISS tributava o fornecimento de trabalho humano, locação de bens móveis e cessão de direitos. Mas existe a súmula vinculante 31 do Supremo Tribunal Federal, que eu vou passar aqui na frente para vocês entenderem o conteúdo dela, que diz o seguinte: é inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis, súmula vinculante 31 do Supremo Tribunal Federal. O que está por trás dessa súmula, É porque ela trabalha com o pressuposto de que o serviço, por ser intangível, constitui uma obrigação de dar. Então, regra geral, o ISS vai tributar um serviço que, em hipótese, configura uma obrigação de fazer, melhor dizendo, Porque, olha aqui, existe a súmula 31 do STF indicando que somente prestação de serviço que se envolve obrigação de fazer,
eu retifico aqui, obrigação de fazer na forma do artigo 594 do Código Civil, é possível ser tributada, não sendo jurídica incidência sobre locação de bens imóveis, que é obrigação de dar. Então, qual é a ideia por trás da súmula 31 do STF? O tributo, o ISS, este imposto, regra geral, recai sobre obrigação de fazer. Por outro lado, não tributaria a obrigação de dar. Eu vou fazer uma ressalva logo ali na frente. O fato é que o Supremo, depois, ao permitir incidência de ISS nas operações de leasing financeiro e leasing back, admitiu interpretação mais ampla do texto constitucional quanto ao alcance de serviço, desvinculado do conceito de obrigação de fazer, referido na súmula vinculante número 31. E o Supremo, então, deu um passo à frente. Por quê? Analisando toda a nossa Constituição Federal em matéria de competência, a gente percebe que o contribuinte quis, essa interpretação razoável, tributar toda espécie de serviço, até serviços financeiros, né, que são tributados pelo ISS e tantos outros serviços. E o Supremo se refere aqui ao caso do leasing financeiro, que o leasing financeiro é o seguinte: tem uma empresa, né, a locadora, que compra um bem, passa para um locatário, e depois, no final desse contrato, quem locou o bem pode, né, exercer seu direito de comprá-lo. Na verdade, a empresa no leasing aqui, que oferece, que compra o bem e passa para o adquirente ou para o seu locatário, é assim, uma espécie de comerciante, né? Então, segundo o Supremo, é a regra que está nas normas do Banco Central, para ponder o caráter de financiamento aqui no leasing financeiro. Então, seria um serviço tributado segundo o Supremo Tribunal Federal. Então, aquela ideia ali por trás da súmula vinculante 31, que o ISS, por ser intangível, etc., tributaria apenas a obrigação de fazer, já não encontra tão muito apoio assim, porque depois o Supremo caminhou no sentido, né, de ampliar essa definição de serviço previsto na Constituição Federal. Exemplo do leasing financeiro e do leasing back. Prestem atenção nessas duas súmulas do STJ, elas são importantíssimas aqui em matéria de jurisprudência, na matéria de ISS. A súmula 156 diz: a prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadoria, está sujeita apenas ao ISS. Por exemplo, cartãozinho de visita, a gráfica só paga ISS, segundo o STJ. E a outra súmula, 163 também do STJ, fala que o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviço em bares, restaurantes, estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS, a incidir sobre o total da operação. Então, aqui não tem o ISS. Essas duas súmulas do STJ, 156 e 163, servem para resolver conflito entre ICMS e ISS. O tributo seria de quem? Do município ou do estado? O STJ deu a solução aqui, ó. Súmulas 156 e 163. Por quê? Em alguns casos, a prestação de serviço com circulação de mercadoria. E qual que é a lógica dessas súmulas do STJ? A lógica é a seguinte: quando houver prestação de serviço com circulação de mercadoria, isso acontecendo, se o serviço estiver previsto na lei complementar, incidirá apenas o ISS, é a súmula 156. O serviço está previsto na lista anexa à lei complementar 116? Está, então incide o ISS. Se o serviço não estiver previsto na lista anexa à lei complementar 116, incidirá somente o ICMS. É o que diz a súmula 163 do STJ. Porém, raramente pode incidir os dois. Vou ler uma disposição aqui da lei complementar 116 para vocês entenderem a lógica. É o artigo 1º, parágrafo 2º, que diz aqui: ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nelas mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Aqui o STJ, né, se baseou nesta norma para poder estabelecer a súmula 163. Né? Se o serviço não estiver mencionado na lista, será somente o ICMS. Quando o serviço estiver na lista, só ele. Mas pode incidir ambos? Pode, porque aqui, ó, artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar
116 de 2003, que faz a ressalva, ressalvadas as exceções previstas na lista anexa. Tem exceção lá que fala que tributa ISS e ICMS? Sim, tem, contém lá. É raríssimo, mas tem. Então fiquem atentos, pode incidir só ISS, pode incidir também só o ICMS, ou pode ser ambos, que são casos raros. Aqui uma norma que existe na lei complementar é que o serviço considere-se prestado o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, ou na sua falta no estabelecimento local do domicílio do prestador. Ele pode ter um estabelecimento ou pode ter um domicílio. Estabelecimento onde tem a empresa, né? Matriz ou filial, ou então um domicílio dele, né? Está em outro lugar. Regra geral, o local da prestação de serviço, né, é o estabelecimento do prestador. Há muitas exceções, eu cito aqui, estão lá na lista anexa à Lei Complementar 116. Isso serve para resolver conflito também entre os municípios. Uma questão interessante da lista que acompanha a Lei Complementar do ISS é que o STF e o STJ entendem que essa lista é taxativa, sabe? Então, os municípios não podem agregar um serviço novo ali se não estiver previsto na lista, e eles sempre estão querendo fazer isso. Só que o Supremo e o STJ entendem que a lista de serviços é taxativa. Contudo, eles admitem a incidência de tributos sobre as atividades inerentes ao serviço elencados na lista, dentro de uma interpretação extensiva. O que é isso, Deusmar? Vou traduzir aqui para vocês. A lista tem lá item 1, 2, 3, 4, mas em todo item tem desdobramentos. Tem como se fosse um artigo e inciso de lei. Então, o que os municípios, o DF não pode fazer, incluir um item novo lá, que não está previsto, não está autorizado pelos legisladores da União, através dessa Lei Complementar 116. Mas os municípios podem, por exemplo, interpretação extensiva, porque a lei permite, em várias passagens, a lei enumera os serviços e diz congêneres. Tem essa cláusula aberta no final. O que isso quer dizer é que os municípios e o Distrito Federal podem, na interpretação extensiva, tributar um item que esteja ali, uma espécie de subitem do item 4, subitem X, que não está expresso lá, mas compreende o todo. Exemplo, tributação de serviço de contabilidade. Aí fala assim, contabilidade pública, contabilidade privada. Aí, por exemplo, não tem contabilidade ambiental. Pode tributar? Pode, porque o serviço de contabilidade está tributado. O serviço de advocacia, digamos que tem lá assim, advocacia tributária, trabalhista, e não tenha advocacia de consumidor, mas pode ser tributado de consumidor? Nesse exemplo hipotético? Pode, porque o gênero já está previsto na lista anexa à lei complementar, está lá no item, como se fosse uma espécie de caput. A jurisprudência, então, é pacífica que a lista é taxativa, mas admite interpretação extensiva dentro dessa extensão que eu acabo de mencionar para vocês. O contribuinte é o prestador de serviço, e a base de cálculo é o preço do serviço prestado. Já falamos da súmula vinculante 31, né, que é aquela que trabalha com a obrigação de fazer, que é inconstitucional a incidência de ISS sobre operação de locação de bens móveis, porque seria obrigação de dar e não obrigação de fazer. Já vimos também que a jurisprudência do Supremo evoluiu um pouco com relação ao entendimento do que seja serviço. Agora, a súmula 31 não exonera o prestador de serviço concomitante, sim, quando há prestação de serviço concomitante com locação de bens móveis. Então, no caso, por exemplo, da súmula vinculante 31, não fica exonerado a prestação de serviço concomitante à locação de bem imóvel, pagamento de ISS. Então, se tem essa coisa concomitante, obrigação de fazer, obrigação de dar, então como se interpreta isso? Então, se houver no mesmo tempo locação de bem imóvel e prestação de serviço, incide o ISS sobre o segundo, sem atingir o primeiro, ou seja, quando houver uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar ao mesmo tempo, por exemplo, uma locação de máquina com a prestação de serviço, se isso estiver separado, sim, se tributa, né, a prestação de serviço pelo ISS, e a obrigação de dar, que é a locação, não está sujeita ao ISS, porque aí, no caso, é a súmula vinculante 31, obrigação de dar. Se não estiver,
deve se entender que incide totalmente o ISS. Pessoal, então era isso sobre ISS, imposto importante para os municípios e Distrito Federal. Complemente os estudos analisando as leis locais e do Distrito Federal e também com a aquisição de um nosso e-book pela editora Mizuno, um dos mais atualizados do mercado, que a matéria está lá com muito maior extensão neste tema e em tantos outros. Obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal e até breve.